O primeiro é a tarefa almoço, que eu retirei da UBI de 2019, na segunda fase do nível de vocês. Bom, e diz o seguinte: para comemorar o aniversário de Cláudio, ele mais 4 amigos, Alberto, Bruno, Dino e Eurico, foram almoçar juntos no restaurante da escola. As mesas são redondas e acomodam exatamente 5 pessoas. Cláudio e Dino sentam-se um ao lado do outro. Alberto e Bruno não sentam-se um ao lado do outro. Questão 2, que foi a que eu separei dessa tarefa. Os dois amigos sentados ao lado de Eurico são Alberto e Bruno, Cláudio e Dino, Dino e Bruno, Cláudio e Alberto, ou Alberto e Dino. Vamos ver então porque é a letra A. Bom, eu vou reler aqui. Para comemorar o aniversário de Cláudio, ele mais 4 amigos, Alberto, Bruno, Dino e Eurico, foram almoçar juntos no restaurante da escola. As mesas são redondas e acomodam exatamente 5 pessoas. Ok. Já vou fazer um esqueminha aqui, ó, porque já disseram dados importantes. Bom, é uma mesa redonda, ou seja, vão estar dispostos em círculos. E eu vou representar cada lugar da mesa por um pontinho aqui. São 5 lugares, né, na mesa, então acomoda 5 pessoas. Eu vou colocar aqui. Bom, eu vou representar cada pessoa por uma letra. O Alberto com A, né, pela inicial dele. O Bruno por B, o Dino por D e o Eurico por E. E o Cláudio por C, né, não coloquei na ordem mais fácil. Bom, eles vão ser distribuídos nessa mesa de modo que o Cláudio e o Dino têm que se sentar do lado um do outro. Tá, eu vou definir aqui um lugar para o Cláudio, vou chamar esse lugar aqui. Porque, como a gente viu, se não faz diferença as extremidades, né, vai ser um círculo, então tanto faz eu pegar aqui como primeiro, enfim, não vai interferir tanto. Vai interferir, no caso, se eles forem adjacentes, vizinhos um do outro, ou se eles forem opostos, e não a posição deles aqui. Isso aqui é o importante. Tá, eles têm que sentar um do lado do outro. Para isso, o Dino tem que se sentar ou aqui, vocês estão vendo, né? Ou então aqui. Ou então, e se ele sentar nesse lugar aqui, vai estar livre para outra pessoa, né? Por isso, eu vou colocar essa barrinha aqui, ó, porque se, por exemplo, essa posição for escolhida, aqui vai ficar livre para outra pessoa que puder sentar. Só que tem uma coisa, o Alberto e o Bruno não podem se sentar um do lado do outro. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar o Alberto e aqui nesse lugar, por exemplo. O Alberto ou o Bruno, essa dupla, né? Eu vou pôr a B aqui porque pode ser um dos dois. E se eu escolher, por exemplo, o Alberto para sentar nesse lugar, o Bruno pode ser aqui? Não, né? Porque eles não podem sentar do lado do outro. E nem aqui. Ele teria que ser nesse lugar. Automaticamente. Ele teria que ir por A1, porque ele não pode ficar do lado do Alberto. Do mesmo jeito, se eu escolhesse o Bruno, o Alberto não podia ficar aqui e nem aqui. Ele tinha que ficar no outro lado. Já implica, né, nessa dupla aqui. A B. Do mesmo jeito, se eu escolhesse esse lugar, ó, se o Alberto sentasse aqui, o Bruno não podia ficar do lado nem do lado, ele teria que ir para cá. E do mesmo jeito o Bruno, o Alberto teria que ir para outra ponta. Então acaba que a gente tem a mesma possibilidade dos dois lados do C. A gente tem o Dino, que é obrigatório ele sentar em um desses lugares, e caso o Dino sente no lado, no outro, pode ter um da dupla do Alberto e Bruno. E a partir do que a gente viu, a gente vai colocar o outro que não foi escolhido em uma posição não vizinha. Tá, ok, Samuel, mas você colocou aqui que dá para colocar um dos dois nesses lugares, mas se eu escolher o Bruno aqui, o A não pode ficar aqui também. E eu vou ter que, obrigatoriamente, ter outra posição aqui, nesse lugar. Sim, ela pode ser ocupada pelo E, que é o Eurico. Tem aqui também o Eurico, pode ser uma dessas duas, depende muito da escolha que a gente fizer. Bom,
E os dois amigos sentados ao lado de Eurico são, obrigatoriamente, vamos ver, aqui, por exemplo, eu vou escolher, você está aqui, eu escolhi o D nessa posição. Ou seja, o D aqui não pode mais. Agora eu vou escolher ou o Alberto ou o Bruno. Escolhi o Bruno. O que acontece? Eu não posso escolher o A, porque ele está do lado. E o Alberto e o Bruno não sentam junto. Então eu deixo o E. E aqui eu já posso colocar o A, porque é o que restou. E assim, em qualquer outro jeito que você começar a escolher os lugares aqui, sempre vai dar o Bruno e o Alberto do lado do Eurico. Para provar para vocês, vamos ver aqui, ó. Eu escolhi o Dino desse lado. Eu escolhi o Bruno desse. O Alberto não pode sentar aqui, então ele tem que obrigatoriamente sentar aqui. E aqui sobra o Eurico. Viu? O Bruno e o Alberto em todo sempre vai ficar desse lado aqui. Passando para a próxima questão, que ainda é uma questão da tarefa almoço, é agora a questão PED. Questão 3. Qual das alternativas abaixo não pode ser verdadeira? Então, a gente tem uma dessas aqui, dessas 5 alternativas, uma delas é falso. Leandro Samuel ele coloca o nosso aniversariante Cláudia aqui na primeira posição, sobrando o A, e que fala que o Alberto e o Bruno não sentam do lado do outro, nessa posição. Ele pode ficar em várias posições, né? O Cláudio, ele tem que estar ao lado, o Cláudio tem que estar ao lado do Dino, sentando do lado do outro. Então, o Dino pode também estar nessa posição ou nessa posição. Ele tem que estar do lado do Cláudio. É, Só que agora, a primeira questão. Bruno senta ao lado de Dino. Se no caso aqui, a gente tem Bruno e Dino, correto? Do qual a alternativa não pode ser verdadeira. Essa do Bruno senta ao lado de Dino, ela pode ser verdadeira pelo mesmo exemplo do Samuel. Se A e B pode estar nessas duas posições, no caso, um de um lado, o outro do outro, com um espaço entre eles, que eles não podem ficar juntos, vamos dizer que se a gente coloca na sequência C, aí do lado o D, que aqui embaixo a gente vai colocar o A, que a gente tem que ter entre eles o e do outro lado o B, ficando assim uma sequência correta, né? É, Nessa questão, o Bruno ele pode ficar ao lado do Dino pelo simples fato do A e o B poder inverter entre eles e o D também poder ir para o outro lado. Então, se o A e o B inverter o lugar, o Bruno sentou do lado do Dino. Então, é uma resposta verdadeira. Só que a gente está procurando a falsa. Então, essa do questão aqui, a letra A está certa. Então, não é ela que a gente quer. É, Letra B. Dino senta ao lado de Alberto. Dino senta ao lado de Alberto. É a mesma coisa da de cima, que a gente tem aqui. Dino senta ao lado de Alberto. O Dino aqui senta ao lado de Alberto, no mesmo exemplo que a gente fez. E igual a mesma coisa, invertendo o lado, ele também vai poder sentar. Então é uma resposta verdadeira. A gente não quer resposta verdadeira, a gente quer a falsa. Então A e a B a gente já descarta. A gente já descarta. Letra C, Alberto senta ao lado de Cláudio. Então, se a gente tem essa sequência aqui, Cláudio, aí de um lado o Dino, né, que tá pegando a restrição certinha, ele quer falar que Alberto senta ao lado de Cláudio. Se eu colocar o Alberto do outro lado, a gente tem que colocar alguém no meio, que daí sobra o B para cá. Então, sim, o mesmo exemplo a gente consegue de novo, colocar no mesmo exemplo de antes, colocar o Alberto do lado de Cláudio, sim, do outro lado do Dino, né? Um é o oposto do outro. Que a gente, sim, então o Alberto pode sentar do lado de Cláudio, não tem restrição sobre isso. E sim, ficou uma sequência correta. É, Letra D. Cláudio senta ao lado de Bruno. Cláudio senta ao lado de Bruno. No caso, Cláudio está aqui no meio, que senta ao lado de Bruno. É o mesmo sentido. Se a gente inverter o A e o B, vai ficar uma sequência correta e sim, vai ser certo. Então ele vai sim poder ficar ao lado. É só inverter o A com o B. Ele ainda não vai estar sentando um do lado do outro e ficando a resposta correta. Sobrando para a gente a letra E, que no caso, por eliminatório aqui, sobrou a letra E. Dino senta ao lado de Eurico. Por que que Dino
não poderia sentar ao lado de Eurico. Vamos imaginar. É, se o Cláudio e o Dino têm que estar colados um no outro. Beleza, então a gente já tem duas posições de 5. Vamos imaginar como 5 posições, né? A, B, C e D. A, B, C e D e o E, né? No caso, o Eurico. 5 posições. Se duas já estão ocupadas, porque sempre o Cláudio e o Dino tem que estar junto, sobra 3 posições. E a segunda restrição que a gente tem é que o Alberto e o Bruno não sentam do lado do outro. Então, é praticamente obrigatório o Eurico estar entre o A e o B. Então, se o E estiver do lado do D numa terceira posição, sobra só apenas 2 posições, o que não sobra espaço para ter ninguém entre o A e o B. Assim será a única resposta errada, a letra E, por eliminatória. Que igual eu expliquei para vocês, é só pelo simples fato de que se a gente já tem 2 posições ocupadas, a gente tem que ter sempre, obrigatoriamente, alguém entre A e B. E se o E estiver ao lado do D, né, na terceira posição, sobra apenas 2 posições, fazendo ocasionalmente o A e o B ficarem colados, quebrando totalmente a questão, o que ele pede. Então a única questão que sobra para a gente é Dino senta ao lado de Eurico, sendo a resposta errada, sendo que a questão pediu.